Pessoal, tudo bem? É, eu estou fazendo uma alteração, porque como eu tinha explicado para vocês anteriormente, eu tive alguns problemas técnicos, então que eu achei que eu ia conseguir resolver rápido, aparentemente não. Então eu estou fazendo uma outra forma, estou usando outros equipamentos para poder fazer a gravação. Não sei até que ponto a qualidade vai ser boa dessa gravação. No final aqui eu desculpo, tá? Mas vamos lá. Hoje a gente vai continuar nossa discussão a respeito da possibilidade, da viabilidade de uma ciência do comportamento. Tá? Lembrando que para a gente conseguir responder isso, a gente tem que entender o que é ciência e o que é comportamento. É isso que a gente vai fazer ao longo dessa primeira parte da disciplina. Tá? Na última discussão que a gente fez, né, nos dois últimos vídeos que englobavam o primeiro capítulo do livro do Baum, a discussão centra nas duas coisas, na ideia de ciência, né, e na tentativa de definir comportamento. Hoje, a nossa discussão recai mais sobre a definição de ciência adotada pelo behaviorismo radical, um pouco menos sobre a noção de comportamento. A próxima aula, a gente inverte, ela recai mais sobre a discussão, sobre a definição de comportamento, do que sobre a definição de ciência propriamente dito. Tá? Mas a nossa discussão na aula de hoje está muito centrada na ideia de verdade científica, o que confere o caráter de veracidade para uma afirmação. Tá? O que dá o teor de objetividade para uma afirmação, na medida em que eu entendo que ciência busca objetividade nas suas formas de explicação. Tá? E a forma como os behavioristas radicais entendem a noção de ciência, ela difere bastante, tanto dos primeiros behavioristas, lá, watsonianos, quanto de boa parte da psicologia até hoje. Tá? A discussão que a gente vai fazer, e que o Baum traz lá no livro dele, é a discussão em cima de dois posicionamentos distintos sobre o papel da explicação científica no que diz respeito a essa ideia de verdade. Tá? E a discussão de dois formatos, dois grandes formatos. O pragmatismo, tá? Que é o formato adotado pelo behaviorismo radical, e o realismo. Eu prefiro o termo essencialismo, o Baum fala em realismo, vamos manter os termos do Baum. Tá? Mas o realismo enquanto provavelmente uma das formas mais vigentes em se pensar a natureza, em se pensar o campo da ciência e o formato explicativo dessa ciência. Tá? Vamos lá. O que se entende por realismo, que o Baum vai falar, olha, é a forma mais difundida na visão ocidental de entendimento sobre realidade, se a gente pode falar algo nesse sentido. O realismo representa a ideia de que as coisas do mundo, carros, montanhas, árvores, pessoas, animais, rios, tá? Que essas coisas existem realmente fora do indivíduo, fora do sujeito, e dão origem às nossas experiências. Então, quando eu estou dirigindo um carro,
Tem algo ali fora que dá, que origina a minha experiência de dirigir. Tá? Se eu paro de vivenciar essas coisas, se eu paro de experienciar essas coisas, se eu paro de ver, se eu paro de ouvir essas coisas, elas continuariam existindo. Tá? As coisas são partes do mundo fora do indivíduo. Tá? Esse computador que está diante de mim aqui agora é algo que existe independente de mim. Tá? Não se espanta ao fazer esse tipo de afirmação. Por quê? Porque, como o Bom falou, essa é a visão tradicional que a gente tem. Tá? Então, eu tenho as coisas do mundo fora de mim, tá? Fora do indivíduo, as coisas reais, parte do mundo real fora do indivíduo, tá? Enquanto a minha experiência ela é subjetiva. Minhas percepções, meus pensamentos, sentimentos, eles estão dentro. E aí eu tenho uma separação entre mundo objetivo e mundo subjetivo. Tá? Essa ideia, bom, falar que aparentemente ela é simples, mas de simples ela não tem nada. Tá? Ela envolve duas suposições bastante complexas. A de que o mundo real parece estar de alguma forma fora, em contraste com a experiência que parece estar de alguma forma dentro do indivíduo. Tá? E a nossa experiência são experiências do mundo. Tá? Elas existem à parte do mundo, a minha experiência, a minha percepção, meus pensamentos, as minhas emoções. Tem um mundo lá, tem essa coisa subjetiva que existe internamente. Bom, essas duas suposições elas podem ser questionadas. Aí a gente vai tentar questioná-las ao longo da aula de hoje. Vamos tentar entender esse negócio primeiro. Então eu tenho o que eu posso estar chamando de um universo objetivo, ou seja, esse mundo real. Ele até lá dá uma explicação das primeiras tentativas de objetivação do universo com filósofos gregos. Ele usa o exemplo do Tales, que explica o movimento dos astros via um mecanismo físico, tá? Subjacente ao movimento do Sol, movimento da Lua e coisas do tipo, que não bate com o que a gente entende hoje, mas não deixa de ser uma tentativa de organização, uma descrição minimamente coerente, tá? Do que se tinha de observação. Eu tenho lá um Sol que nasce no leste, se põe no oeste. Eu tenho um movimento da Lua que num ciclo de 20 em 28 dias ela se repete. Então, essas observações passam a estar organizadas dentro da descrição que o Tales deu para esse movimento. Então, organiza uma explicação objetiva, ela organiza os fatos observados em um mecanismo compreensível. Para o realismo, esse mecanismo compreensível é um mecanismo real, tá? Que existe fora do sujeito, possível de ser conhecido a partir de estudo. Então, se há um mundo objetivo fora, nós deveríamos poder conhecer esse mundo objetivo. Então, quando nós estudamos cientificamente esse mundo,
descobrimos coisas sobre o mundo, descobrimos a verdade a respeito do mundo. E, à medida em que eu vou fazendo investigação atrás de investigação, eu vou me aproximando gradativamente mais dessa realidade, que é um mundo independente de mim. Tá? Essa aproximação, o Bauman vai falar, ela é lenta, e ela é lenta por um motivo. Ela é lenta porque eu compreendo, eu compreendo não, eu acesso esse mundo objetivo subjetivamente. Como assim? O meu contato com o mundo é via, por exemplo, sensações, olfato, paladar, visão, audição, por aí vai, tá? Ou seja, é via processo sensorial que eu vou estar diante do mundo e não do mundo em si. Tá? Ele até cita, vou ler para vocês um trechinho, ele cita o Berkeley, que é um cara muito malucão, mas que eu gosto bastante. Tá? Ele vai falar o seguinte, o Berkeley falando sobre essa visão realista, onde ele era um crítico dessa visão realista. Ele fala o seguinte: é realmente uma opinião estranhamente predominante entre homens que casas, montanhas, rios e, em uma palavra, todos os objetos sensíveis têm uma existência natural ou real, distinta de sua percepção pelo entendimento, ou seja, independente de mim. Ainda assim, qualquer um que decida questionar perceberá, se eu não estiver enganado, que ela envolve uma contradição manifesta. Pois o que são os objetos acima mencionados, senão as coisas que percebemos pelos sentidos, e o que percebemos além das nossas próprias ideias e sensações. O que ele está falando? Ele está falando assim, galera, como é que eu garanto que eu não vivo numa Matrix? Piada à parte, mas o que ele está falando se eu, deixa eu pegar aqui alguma coisa, o apontador da minha filha. Se eu toco, vejo, olho, sinto o cheiro, não vou lamber aqui, mas se eu lambesse, se eu escuto, eu estou tendo acesso ao apontador de forma direta? Não. O que eu estou tendo acesso é estimulação auditiva, ou melhor, impulso neural auditivo, impulso neural olfativo, visual, tátil e se eu lambesse, paladar. Não é o apontador em si, são sensações que eu tenho. E aí ele vai virar e falar assim, como é que eu posso garantir a realidade desse apontador na ausência dos meus órgãos do sentido? Porque se eu elimino o órgão do sentido, isso aqui some. Pelo menos na minha experiência. Ele questiona. Já que nós não temos um contato direto com o mundo real, mas apenas as nossas percepções dele, não há uma razão lógica para acreditar na existência desse mundo real. Ou seja, a ideia de uma realidade, ela passa a ser inferida, ela passa a ser uma inferência. Só que o Bauman vai virar para o seguinte, apesar disso, essa é uma ideia que perpassa boa parte das ciências como um todo. Não se questiona o fato de que a realidade, a noção de realidade, de veracidade do real, ela é inferida, ela é suposta, ela não me está dada no nível da empiria.
ela está subordinada a uma outra lógica que não a lógica empírica, propriamente dita, ou seja, ela é uma suposição. Tá? Nessa lógica realista, o explicar seria descobrir como as coisas realmente são, para além dessa sensorialidade. Tá? Uma vez conhecida a órbita da Terra, eu explico por que eu tenho estações, por que eu tenho, por que a posição do Sol muda, por exemplo. Para o realismo, explicar, as explicações são muito mais do que meramente descrições da natureza. Porque a descrição apenas detalha os nossos dados sensoriais, como nossos dados sensoriais se organizam. A descrição mostra a aparência. Explica-se quando se descobre os mecanismos que dão sustentação para essa aparência. A verdade escondida no modo de funcionamento das coisas. Isso nas palavras do próprio Baum. Tá? Beleza. Qual a alternativa? No início do século XX, alguns psicólogos, filósofos, provavelmente vocês estudaram em História da Psicologia, na Introdução 1, figuras como William James, John Dewey, Charles Peirce, uma galera vinculada ao movimento funcionalista da psicologia, começam a fazer algumas proposições sobre o entendimento de verdade. Tá? Assume que a força da investigação científica, ou seja, a investigação científica, o conhecimento científico, ele é mais robusto, ele é mais confiável, ele reside não na descoberta da verdade sobre a natureza, mas o papel da explicação científica está vinculado, o melhor papel não, a avaliação da explicação científica está dada no que ela nos permite fazer, ou seja, o que eu sou capaz de fazer a partir do momento em que eu explico a natureza de uma dada maneira. A ciência permitiria dar significado às nossas experiências, torna a nossa experiência compreensível. Como assim? Para James, o pragmatismo ele seria uma forma de solucionar, resolver controvérsias. E acaba descambando também para uma teoria da verdade. Ele fala, olha, existem questões sobre o mundo que a gente não tem resposta, que não tem como dar uma resposta empírica, que a gente não tem solução para ela. Que levam a argumentos infindáveis. Lembra que a gente estava quando a gente no último vídeo, quando estava discutindo a distinção entre pensar o indivíduo, o comportamento como livre ou o comportamento como determinado? A disputa, eu virava para vocês e falava, a disputa ela é muito complicada entre um e outro. Por quê? Porque eu apresento um argumento enquanto alguém defensor do determinismo, chega alguém com um defensor de uma posição de liberdade e contra-argumenta, mas a partir de ideias que não são solucionáveis entre si. Então, pegando um textinho aqui do James, que é uma das figuras que conceberam a noção de pragmatismo, ele fala o seguinte: o mundo é único ou é múltiplo, predestinado ou livre, material ou espiritual.
Algumas dessas noções podem ou não se mostrar adequadas, e as discussões a respeito são infindáveis. O método pragmático, nesses casos, é tentar interpretar cada noção identificando as respectivas consequências práticas. Práticas no sentido de como é que eu vou agir em relação ao mundo se eu suponho ele único ou se eu suponho ele múltiplo? Como é que eu vou agir em relação ao mundo se eu suponho ele livre ou se eu suponho ele predestinado? Tem diferença na forma como eu vou agir partindo de uma suposição ou da outra? Se tem diferença, qual é a forma de agir guiado por uma ou outra dessas concepções que é mais eficiente no lidar com esse mundo? Então, ele vai falar, o método pragmático, nesses casos, é tentar interpretar cada noção identificando as respectivas consequências práticas. Que diferença prática faria a alguém se esta noção, e não aquela, fosse verdadeira? Se nenhuma consequência prática pode ser identificada, se não dá para ter diferença entre um posicionamento ou outro em termos práticos, em termos de formas de ação, em termos de eficiência ao agir, então as alternativas significam, do ponto de vista prático, a mesma coisa. E toda disputa é inútil. Sempre que uma disputa for séria, devemos ser capazes de mostrar a diferença prática de um ou outro lado. Está certo? A existência fora do sujeito, de um mundo real fora do sujeito, imutável, objetivo, independente de mim, é uma dessas questões insolucionáveis. Então, para o James, essa é uma disputa inútil. Discutir a realidade da natureza é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Para o James, a nossa concepção acerca de um objeto a nossa concepção desse objeto consiste nos efeitos práticos desse objeto. No livro dá um exemplo. O que me importa sobre uma bicicleta não é se essa coisa existe em termos de concretude, mas o que me importa é que agora eu saio daqui da minha casa e vou até a universidade mais rápido do que quando eu vou andando, e chego lá menos cansado do que quando eu vou andando. E se eu viro para alguém e falo, me traz uma bicicleta, alguém chega até mim e eu saio pedalando esse negócio. Se isso é real ou não, isso tem pouca utilidade prática. A utilidade prática está nos efeitos que me gera a bicicleta. É isso que importa. Então, nesse sentido, a verdade, a noção, o conceito verdade está dado enquanto poder explicativo. Se é inútil perguntar sobre uma existência externa, também é inútil perguntar sobre uma verdade última. Ao invés de se preocupar sobre ideias falsas e verdadeiras, a gente deveria se preocupar sobre verdades instrumentais. Tem um pragmatista mais moderno que o James, que eu gosto muito, que é o Rorty. R-O-R-T-Y. Depois procura, que é um cara muito bacana. O Rorty, ele tem uma frase que ele fala o seguinte: os pragmatistas gostariam de destruir a distinção entre conhecer e usar. Conhecer a natureza, compreender a natureza, é ser capaz de agir em relação à natureza. Eu sei
eu sou capaz de afirmar que eu sei trocar um pneu de carro na medida em que eu sou capaz de utilizar chave de boca, macaco, step de forma adequada. É a ação no sentido de eficácia na forma de agir, que importa em termos de veracidade. Tá? A, a ideia. Vamos pegar o exemplo. Acho que é o exemplo que o Baum usa do modelo geocêntrico e modelo heliocêntrico. Na lógica do modelo geocêntrico, eu tenho a Terra e eu tenho o Sol e os planetas que giram em torno. Essa é uma forma de explicar que hoje a gente assume como não verdadeira, mas ela tem utilidade. Ela me permite explicar que quando a Terra, a sua posição estática, tem o Sol aqui, isso quer dizer que esse lado de cá é dia e o lado de cá é noite. Ou seja, eu passo a ser capaz de agir em relação à natureza com mais eficiência do que na ausência desse modelo geocêntrico. Por outro lado, o modelo heliocêntrico, onde aqui vai virar o Sol dessa vez, onde eu tenho o Sol e a Terra que gira em torno de si, translação e rotação. Ela gira em torno de si e gira em torno do Sol. Tá? Esse formato explicativo, que é o que a gente entende hoje como verdade, tá? Uma lógica pragmatista, ele é verdadeiro também, lógico, tá? Mas ele não é verdadeiro porque ele descreve a realidade do nosso sistema solar. Ele é verdadeiro porque, através desse formato explicativo, eu dou conta de um número maior de fenômenos. Eu consigo explicar via a Terra girando em torno de si, que nessa posição aqui é dia e aqui é noite. Tá? Mas, além disso, eu consigo explicar também por que, por exemplo, eu tenho estações do ano. Quando a Terra está nessa posição, aqui é verão e aqui é inverno. No movimento, quando está do lado de cá, por conta da inclinação, aqui é inverno e agora aqui é verão e agora aqui é inverno. Então, o mecanismo explicativo, o posicionamento explicativo do modelo heliocêntrico, ele me permite me permite lidar com mais eficiência com um número maior de situações e de eventos. Então, nesse sentido, ele é mais verdadeiro. Ele não é mais real do que o modelo geocêntrico. Ele é mais eficiente que o modelo geocêntrico. Tá? Toda teoria científica é uma construção humana via histórico, via percepções. Então, ela é sempre uma... O Baum usa um termo que eu não gosto, ele vai falar que é uma aproximação. Não é uma propriamente dita uma aproximação, porque a lógica de aproximação, eu estou supondo a aproximação de algo, de uma realidade. Então ela acaba descambando, escorregando e indo para uma lógica de realidade na ideia de aproximação. Não, ela é o crivo da qual é a ação que eu tenho ao ser guiado por esse formato explicativo.
Né? Ah, então, a ciência, ela cria conceitos que permite com que ocorrências sejam relacionadas entre si e com isso eu seja capaz de agir em relação ao mundo. Então, por exemplo, eu dei para vocês o exemplo lá atrás sobre a água que ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. Tá? O conceito, por exemplo, de ebulição, ele, ele descreve eventos, ocorrências que se acompanham. Ele descreve que um líquido água, né, no caso, água aquecida a uma dada temperatura, numa determinada altura, planeta Terra, eu começo a ter a água que muda de estado. Tá? Então, o conceito ebulição descreve esses eventos. E eu passo a ser capaz de agir eficientemente via ao ter o meu comportamento guiado pelo conceito de ebulição. Eu consigo agora fazer a água ferver no momento que eu quero que a água ferva. Eu passo a ser capaz de agir eficientemente. Para o realista, explicar se baseia na descoberta da realidade, que existe além da nossa experiência. Para o pragmatista, nós só temos aparência. Eu não tenho essa realidade, eu tenho a aparência, porque é tudo via subjetividade. Subjetividade no sentido de aquilo que é meu, né? Percepção, sensação, a minha própria história, as coisas que eu aprendi. Né? Então, para o pragmatista, o que nos importa é descrever essas nossas observações de uma forma que permita com que o mundo se torne claro, que nós não nos espantemos mais com o mundo. Tá? Primeira vez que alguém aqueceu a água, chegou a atingir 100 graus Celsius no nível do mar e a água começou a ferver, essa pessoa deve ter tomado um susto absurdo. Tá? A partir do momento que eu descrevo a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar, as pessoas não se espantam mais. O mundo está claro. E eu, claro, em que sentido? Eu passo a ter uma ação efetiva, seja eu fervendo, seja eu observando a fervura. Tá? Então, dentro dessa lógica, explicar seria descrever ordenações da natureza. Lembra? Que a gente falou lá 2 aulas atrás. Eu, enquanto alguém que pensa o comportamento em uma instância determinada, e penso a natureza determinada, eu então penso a possibilidade de predição e a possibilidade de controle. Esse é o meu objetivo, predição e controle. Se esse é meu objetivo, explicações que permitam atingir predição e controle são explicações eficientes. Tá? Então, descrever ordenações da natureza
Ordenações generalizadas, logicamente. Não vou fazer uma descrição particularizada. Por exemplo, Joãozinho gosta de morango. Isso pode ser uma verdade. Tá? Pode me ser útil. No aniversário de Joãozinho eu dou morangos para ele, ele vai ficar feliz. Tá? Joãozinho vai almoçar na minha casa, eu faço uma sobremesa com morangos. Estou garantindo que ele vai gostar. Tá? Mas isso não é uma verdade científica, porque a verdade científica não diz respeito a um indivíduo. Diz respeito ao geral. É uma explicação generalizável. Então, é uma descrição generalizável que vai então me permitir, lembrando, quando eu descrevo ordenações, tá, eu consigo predizer. Porque se eu sei que um evento acompanha o outro, eu consigo predizer esse afirmando a presença desse. Aí eu consigo agora controlar. Se eu consigo mexer nesse, eu vou ter um efeito de manipular esse aqui também. Então, a explicação como é que eu vou falar? Em formato descritivo é eficiente em atingir predição e controle. Então, nesse sentido, o behaviorismo radical vai defender descrição e em função de um argumento pragmatista, enquanto formato explicativo. Tá? O behaviorismo inicial lá do Watson, ele era realista. Tá? E por isso a preocupação do Watson com o método fosse rigoroso. Por isso ele era positivista, com a coisa do critério de verdade por concordância, porque com isso, quando nós todos olhamos para isso daqui e concordamos, isso aqui sendo muito simples, né? Quando olhamos para um fenômeno na natureza e concordamos sobre a explicação, há uma menor chance das nossas respectivas subjetividades estarem interferindo, porque eu diluo ela na coletividade. Mas isso são estratégias para se chegar no real. O behaviorismo radical skinneriano, ele vai ser pragmatista e vai defender que nós devemos olhar para o comportamento buscando ordenação que vai permitir predição e controle. Ou seja, olhar para a ordenação é uma estratégia pragmaticamente argumentada, defendida, como forma de atingir predição e controle. A eficiência, predição e controle. O objetivo, predição e controle. Tá? Acho que é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Dá uma olhada lá no texto. É lógico que tem bem mais coisa do que eu falei aqui. Tentei dar uma elucidada. Não é um conteúdo fácil, porque como eu falei lá no início do vídeo, a noção realista é uma visão muito consolidada dentro do nosso pensamento ocidental. Então é difícil romper com a ideia realista, essa suposição de que para fora tem um mundo objetivo, para dentro um mundo subjetivo. Com a noção de pragmatismo quebra-se essa discussão. Olha, essa discussão é uma discussão infindável. Então a preocupação é com quais são as implicações do formato de explicação que eu me aproprio para falar sobre a natureza e, no nosso caso, para falar sobre o comportamento. Na medida em que eu tenho como objetivo predição e controle, qual é a forma explicativa que vai me permitir atingir de forma mais eficiente predição e controle. Esse é o meu critério de verdade. E dentro dessa lógica de critério de verdade, assume-se a descrição de ordenação como a forma mais pragmática de se atingir
predição e controle. Beleza, pessoas? É isso. Ficamos por aqui. Até semana que vem para todo mundo.